Guiar do canal Floriaste, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula de ponto cruz para iniciante. Gente, hoje nós vamos fazer esse pássaro rosa, né? E o próximo vídeo nós vamos fazer o pássaro macho, que no caso, para não ficar tão grande o vídeo, nós vamos ter que dividir em duas etapas, tá? Então vamos fazer assim. Aliás, essa faixa foram divididas em 3 etapas. A primeira foi a letra A, né? Da nossa letrinha. E o segundo foi do pássaro, né, do pássaro fêmea, e o próximo será do pássaro macho, ok? Então vamos lá ao passo a passo? Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe seu joinha, gente, não se esqueça de se inscreverem. Então, meninas, vamos então, começando primeiramente. Olha, gente, eu costumo enrolar aqui a nossa faixinha, tá? Para que fique melhor a posição, porque minha mão é tão pequena. Gente, olha, vamos começar aqui então, vamos começar pelo coração, tá? Depois a gente passa pro nosso pássarozinho. Esse vídeo vai ser... Bom, gente, dessa maneira, tá? Colocando da mesma maneira que a gente começa sempre, o primeiro de baixo para cima, dessa maneira, ok? Os 2 pontinhos. E o terceiro pontinho, tá? De baixo para cima, da esquerda para a direita, certo? Colocamos então. Agora, nossa linha ficou entre um ponto e outro. Vamos colocar então da nossa esquerda para a direita o primeiro pontinho aqui dessa carreira, certo? Ficando assim. Vamos então retomar esse primeiro X para que nós possamos fazer os demais pontinhos à nossa esquerda, tá? De cima para baixo, a agulha apontando para você, vamos conduzir e fazer os 4 pontinhos. 3, né? De cima para baixo, assim. Já o último pontinho, vamos mudar a posição da nossa agulha. De baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior. Tá? Agulha apontada para frente e não para você. Bom, vamos retomar todas essas carreirinhas da esquerda para a direita, dessa forma, de baixo para cima. Certo? Gente, toda essa carreira vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você, da esquerda para a direita, e assim vamos levar até o último pontinho, certo? Chegando aqui no último ponto, vamos retomar o primeiro ponto, continuamos de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, para retomar e fazer esse xizinho aqui, tá? Do nosso primeiro ponto. Bom, gente, aqui temos um pontinho só na carreira superior, então vamos trabalhar ele primeiro antes que a gente esqueça e o nosso coração não fica formado, tá? E aí fica assim, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ok? Bom, como só tem esse pontinho, vamos retomar e fazer o X assim. Colocando então de cima para baixo, da esquerda para a direita, a agulha apontando para você. Deixa eu passar a linha para cá. A agulha apontando para você, ok? Ficando assim. E vamos continuar aqui na carreira inferior, tá? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. O primeiro e o segundo ponto. Certo? Dessa maneira. Novamente, gente, nós chegamos aqui numa posição de que nós temos mais um pontinho na carreira superior. Vamos, então, conduzir a nossa linha da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você dessa maneira. A agulha ficou na base inferior. E nós temos, então, que finalizar o nosso pontinho único aqui dessa carreira da mesma forma, conduzindo a nossa agulha da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? E aqui vamos finalizar esse pontinho da carreira superior, ficando assim, já formado o X. E agora vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, na carreira inferior, dessa maneira aqui, certo? Já o último ponto vamos conduzir de cima para baixo, mudando a posição da nossa agulha, levando a nossa agulha para a carreira inferior, dessa maneira. Certo? Ficando assim. Agora vamos conduzir a nossa agulha, o primeiro ponto e o segundo e o terceiro ponto dessa maneira, aqui de cima para baixo.
certo? Da esquerda para a direita, o terceiro ponto e o quarto ponto da mesma maneira, de cima para baixo, da esquerda para a direita, chegando aqui. Já chegamos aqui no último pontinho, já está pronto, não precisa a gente conduzir a agulha para lá. Então, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, cruzando a nossa linha, ficando assim. Nós temos um pontinho na carreira inferior, vamos trabalhar ele primeiro, levando a nossa agulha de cima para baixo, colocando aqui do nosso lado direito, ok? Assim, a agulha apontando para você. E aqui formou na carreira superior um X. E vamos então levar a nossa agulha para a nossa esquerda, da direita para a esquerda, a agulha apontando para você, de cima para baixo, ficando assim. A agulha ficou na base inferior do nosso quadradinho. Temos que retomar o nosso X aqui, levando a nossa agulha para a carreira superior, de baixo para cima, ficando dessa maneira aqui. De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Agora vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, da direita para a esquerda, dessa maneira, de baixo para cima, levando a nossa agulha da direita para a esquerda, o primeiro ponto e o segundo ponto novamente, de baixo para cima. E aqui formamos o nosso coraçãozinho e vamos fazer o acabamento, colocando a nossa agulha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, por baixo de 3 pontinhos dessa maneira, não deixando ultrapassar para o nosso lado avesso. Ok? Ficando a nossa linha, ficando assim, e vamos cortar a nossa linha aqui no pezinho da trama do bordado, ficando dessa maneira. Agora vamos trabalhar o nosso pássarozinho aqui. Bom, meninas, vamos começar o nosso trabalho nessa carreirinha aqui, colocando então a nossa agulha de baixo para cima, com a linha rosa, tá? Rosa claro, vamos colocar aqui para fazer o corpinho do nosso pássaro, tá? De baixo para cima, fazemos aqui 5 pontos, tá? De baixo para cima, tá? Fazemos aqui 5 pontos. Continuamos de baixo para cima, dessa maneira. A nossa agulha conduzindo da esquerda para a direita. 5 pontinhos dessa mesma maneira. 5 pontinhos de baixo para cima, da esquerda para a direita, certo? Os nossos 5 pontinhos já tá pronto. Aqui, os nossos meio ponto. Dessa maneira, certo? Agora, vamos conduzir da direita para a esquerda, de cima para baixo, mais 5 pontinhos, mais 5 pontinhos, ok? Conduzindo aqui os 4 pontinhos de cima para baixo, tá? Deixando bem claro para vocês, os 4 pontinhos de cima para baixo. O 5º pontinho, vamos mudar a posição da nossa agulha, tá? Agora, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, de baixo para cima, assim, certo? De baixo para cima. Agora, vamos conduzir de baixo para cima, mais 5 pontinhos com da esquerda para a direita. Vamos trabalhar 5 pontinhos de baixo para cima, a nossa agulha está, certo? Colocando, então, dessa maneira. De baixo para cima até o 5º ponto. Agora, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, né? Da direita para a esquerda, dessa maneira. Certo? De cima para baixo, da direita para a esquerda, até o 4º ponto. No 5º ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, deixando assim. Temos 6 pontinhos do nosso lado direito e temos um pontinho do nosso lado esquerdo. Então, vamos conduzir a nossa agulha para a nossa esquerda e aqui vamos retomar e fazer os nossos 6 pontinhos, retomar o nosso primeiro X aqui, para que possamos conduzir a nossa agulha e trabalhar os 6 pontinhos do lado direito, ok? Dessa maneira, certo? Vamos então aqui conduzir a nossa agulha de baixo para cima, da esquerda para a direita, vamos trabalhar dessa maneira, certo? Os nossos 6 pontinhos que ficou do nosso lado direito. De baixo para cima, da esquerda para a direita. E aqui, gente, vocês querem saber quantos pontinhos nós trabalhamos ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos, certo? Agora, gente, vamos para a carreira superior. Na carreira superior, gente, ficou um pontinho à nossa direita. Vamos trabalhar ele, certo?
vamos trabalhar ele e vamos conduzir a nossa agulha da direita para a esquerda, 4 pontinhos, certo? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Agora, no 4º pontinho, vamos colocar a posição da nossa agulha diferente para que nós possamos fazer esse quadradinho da nossa esquerda e subir e fazer um pontinho apenas na carreira superior, pois aqui tem só um pontinho da mesma cor rosa que nós vamos trabalhar aqui, certo? Para que nós possamos não esquecer de trabalhar nessa cor. De cima para baixo, vamos retomar e fazer o xizinho, certo? E vamos retomar o primeiro ponto aqui, de cima para baixo. Primeiro e o segundo ponto. Agora, o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando a nossa agulha de baixo para cima, pulando apenas um quadradinho aqui, que vai ficar esquecido. Gente, esse meu quadradinho tá numa cor quase que rosa, que eu fiz o gráfico, e não percebi qual era a cor que eu ia trabalhar, certo? Então, vai ficar aqui um pouco difícil de se observar que tá em branco. Mas vamos lá. Colocando, então, para a nossa direita, da esquerda para a direita, 2 pontinhos, de baixo para cima. E aqui, gente, eu espetei a trama do tecido e isso não pode acontecer, pois fica feio. Voltando. Quando isso acontecer, vocês tomem cuidado, retome tudo para que possa desmanchar, certo? Bom, gente, ficando assim, de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, da esquerda para a direita. Ficando assim os 2 pontinhos, certo? Agora vamos fazer da direita para a esquerda, de cima para baixo, mais 2 pontinhos, certo? Bom, esse primeiro ponto nós vamos trabalhar de cima para baixo. Agora, nesse segundo ponto, vamos trabalhar de baixo para cima. Ficando então 2 pontos à nossa direita e os demais pontos para a esquerda. Então, vamos trabalhar primeiramente os 2 pontos que fica à nossa direita. O primeiro e o segundo ponto de baixo para cima. Certo? Primeiro e o segundo ponto de baixo para cima, ficando assim. Agora, temos que retomar os 2 pontinhos, já preparando o nosso ponto cruz nos 2 primeiros pontos, de baixo para cima, da direita para a esquerda, certo? Agora, gente, vamos retomar. Agora, gente, vamos continuar a nossa carreirinha de baixo para cima, mas vamos retomar mais 7 pontinhos de baixo para cima, tá? Até o penúltimo ponto, ok? De baixo para cima, da direita para a esquerda, até o penúltimo ponto. Certo? Ficando assim. Agora vamos mudar a posição da nossa agulha. Vamos mudar a posição da nossa agulha para trabalharmos as carreiras inferiores, ok? Dessa maneira. De cima para baixo. Conduzimos a nossa agulha, o primeiro e o segundo ponto. Bom, gente, aqui então, esse segundo ponto eu não enxergo bem, gente, mas depois eu vejo. Ó, de cima para baixo, certo? Tinha espetado o fio do nosso tecido, isso não pode deixar. Bom, gente, agora nós temos mais 2 pontinhos na carreira inferior, de baixo para cima, da direita para a esquerda. O primeiro ponto. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, ficando assim. O primeiro e o segundo ponto, dessa maneira, certo? De cima para baixo. Bom, gente, agora vamos ter que retomar até chegar aqui, certo? Colocando então de cima para baixo, da direita para a esquerda. Agora o próximo ponto de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Aqui vocês já estão bem apta a fazer isso, mas vamos aqui para poder continuar o nosso trabalho e chegar ao topo da cabeça do nosso pássaro, tá? Aqui ainda não tá formando nada, mas vamos lá. De cima para baixo e de baixo para cima. Certo? Ficando assim. Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, trabalhando esse primeiro ponto aqui. Agora vamos conduzir de baixo para cima. Eu errei, gente. De cima para baixo. De cima para baixo, a agulha apontando para você, todos esses pontinhos até o penúltimo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, certo? Vamos lá, de cima para baixo, todos esses pontinhos aqui. Já foram 3, 4, 5, no 6º pontinho a gente muda a posição da nossa agulha, certo? De cima para baixo. Vamos conferir, 2, 4, 6, 7º pontinho a gente muda a posição da agulha colocando de baixo para cima.
assim, certo? Ficando dessa maneira. De baixo para cima, vamos conduzir os 7 pontinhos novamente, tá? A agulha de baixo para cima. A agulha apontando para frente e não para você. Vamos conduzindo da direita para a esquerda até o 7º pontinho. A mesma quantidade da carreira inferior, certo? Aqui é o topo da cabeça do nosso pássaro. Bom, chegamos ao último pontinho dessa carreira. Vamos retomar esse primeiro pontinho aqui, de baixo para cima, retomando o nosso primeiro ponto. Ficando assim. Agora, temos que trabalhar o topo da cabecinha do nosso pássaro, tá? Ah, vocês querem que confere isso aqui? 2, 4, 6 e 1, 7. Mesma quantidade da carreira inferior, tá? Agora vamos trabalhar a carreira superior da cabeça. De cima para baixo, a agulha apontando para você, até o último pontinho, tá? Da esquerda para a direita. E vamos conduzir e fazer 5 pontinhos, tá? De baixo para, ou de cima para baixo. Perdão. Dessa maneira. Vamos então retomar a nossa carreirinha. De cima para baixo, todos os pontinhos, da direita para a esquerda, e vamos trabalhar o nosso trabalho até o último pontinho, certo? Bom, gente, agora, de baixo para cima, vamos conduzir a nossa carreira inferior, certo? Ficando assim. Deixa eu ajeitar aqui a nossa linha. Ficando assim. De baixo para cima, da esquerda para a direita, vamos trabalhar todos esses pontinhos, retomando e fazendo o nosso ponto cruz em cada ponto, certo? Aqui vamos trabalhar até o penúltimo ponto, tá? No penúltimo ponto, no último ponto, a gente muda a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontando para você, tá? Aqui. Eita, a vista perfeita que eu tenho, graças a Deus. Gente, olha, ficando assim. Da direita para a esquerda, a agulha apontando para você, certo? Dessa maneira. Vamos conduzindo de cima para baixo, a agulha apontando para você, todos esses pontinhos dessa carreira, até o último ponto, da mesma maneira, de cima para baixo, a agulha apontando para você, da direita para a esquerda. Certo? Gente, eu não sei se eu olho para o bordado ou se eu olho para a câmera. Agora, gente, na nossa carreira inferior, nós temos a nossa esquerda, um pontinho já pronto, esse a gente não deve trabalhar. E temos esses outros pontinhos à nossa direita para completar, exceto os 2 últimos pontos. Então, gente, vamos trabalhar de baixo para cima, agulha apontada para frente, não para você. O primeiro e o segundo ponto, gente, vamos mudar a posição da agulha para que nós possamos trabalhar esses pontinhos aqui inferior, certo? Colocando aqui a nossa agulha nessa posição, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar 3 pontinhos para a nossa direita. Da esquerda para a direita, 1, 2 e 3 pontinhos, que aqui é próximo aos olhos e temos 3 pontinhos da cor do corpo do nosso pássaro, deixando então em branco apenas um pontinho nessa carreira, tá? E temos um outro pontinho abaixo, vocês não estranham porque está em branco, tá? É porque esses são o espaço dos olhos que vamos trabalhar, certo? Vamos retomar a nossa agulha da direita para a esquerda, dessa maneira, o primeiro e o segundo ponto, vamos trabalhar e vamos levar a nossa agulha para a carreira inferior, que só tem um pontinho, são 2 carreiras de um só ponto. Dessa maneira aqui, olha, vou tirar e colocar de novo. Dessa maneira aqui, o primeiro e o segundo ponto, certo? De cima para baixo. Então, vamos retomar, mudando a posição da agulha, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a próxima carreira de um só ponto, dessa maneira. Agora, da esquerda para a direita, faremos do mesmo jeito, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a próxima carreira. Ficando assim. Mais um ponto aqui para trabalhar, levando a nossa agulha para a carreira superior. A nossa carreira que está faltando alguns pontos para trabalhar. Certo? Bom, gente, aqui nós temos 3 pontos à nossa esquerda já pronto e temos 4 pontos a fazer e mais 2 pontos a não fazer do nosso lado direito. De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, da esquerda para a direita. Vamos trabalhar esses pontinhos que está faltando completar nessa carreira. Certo? Ficando assim a nossa carreira. Já nesse último pontinho que falta trabalhar, vamos mudar a posição da nossa agulha para levar a nossa agulha para a carreira próxima aqui, que é a carreira inferior. Agora vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto, dessa maneira. Até o segundo ponto, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ficando assim. Agora vamos mudar a posição da nossa agulha no nosso primeiro ponto. Eita, os pardais estão uma maravilha. Vamos conduzir a nossa agulha da direita para a esquerda. Peraí, só um momento.
Dessa maneira. Já esse último pontinho dessa carreira, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, levando a nossa agulha para a carreira próxima. Ficando assim. Bom, gente, nessa carreira, temos 2 pontinhos já pronto do nosso lado esquerdo e temos um ponto à nossa direita pronto e um sem fazer. Então, vamos conduzir o que está sem fazer para que nós possamos completar aqui de cima para baixo, a agulha apontando para você dessa maneira, certo? E aqui formamos o nosso pontinho. Gente, agora vamos descer a nossa agulha para a carreira próxima e de baixo para cima, colocando a nossa agulha apontada para frente, não para você. E vamos trabalhar todos esses pontinhos dessa maneira. Quando chegar no penúltimo ponto que está faltando fazer, vamos mudar a posição da nossa agulha, certo? Ficando assim, de baixo para cima, dessa maneira. Vamos trabalhar todos os pontinhos que nós aqui começamos, tá? Chegando aqui no penúltimo ponto, né? Dessa maneira, aqui. Opa! Certo? Agora, vamos mudar a posição da nossa agulha nesse último pontinho dessa maneira. De cima para baixo, a agulha apontando para você, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, ficando assim. Certo? Vamos trabalhar da esquerda para a direita, de cima para baixo, até o último ponto dessa carreira. Gente, até então não está formado nada ainda, né? Vocês só vão perceber depois. Bom, gente, até o último ponto. Chegamos aqui no último ponto, de cima para baixo, dessa maneira. E vamos trabalhar essa carreira inferior de baixo para cima, da direita para a esquerda, até o penúltimo ponto. Tá? De baixo para cima. Chegamos ao penúltimo ponto, trabalhando de baixo para cima. Agora, no último ponto, vamos de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. Dessa maneira, a agulha apontada para você. Agora, vamos trabalhar todos esses pontinhos aqui dessa carreira, de cima para baixo, a agulha apontando para você, da esquerda para a direita, tá? E assim, vamos trabalhar toda ela. Certo? Agora vamos mudar a posição da agulha, da direita para a esquerda, de baixo para cima, todos os nossos pontinhos, certo? Vamos trabalhar todos os nossos pontinhos, ficando assim, até o último pontinho aqui, de baixo para cima, da direita para a esquerda, ficando assim. Agora, vamos fazer o acabamento da nossa linha, conduzindo a nossa agulha embaixo da trama do tecido e da trama do bordado, sem deixar ultrapassar para o avesso do nosso bordado, ok? Fazendo assim para esconder o acabamento da nossa linha, certo? Cortamos, então, a nossa linha aqui, bem no pezinho da linha, para esconder bem o acabamento. Ficando assim. Agora, vamos fazer, olha, gente, o avesso, como tá perfeito. Agora, gente, vamos trabalhar a asinha do nosso pássaro e depois as perninhas, certo? Bom, meninas, vamos trabalhar, então, a asinha do nosso pássaro. Vamos trabalhar essa asinha do nosso lado esquerdo aqui e depois nós trabalhamos a asinha do lado direito, tá? Colocamos a nossa agulha na nossa laçada dessa maneira, certo? E vamos conduzir de baixo para cima o primeiro ponto, ficando assim. O segundo ponto de cima para baixo, a segunda carreira, perdão, de cima para baixo. O primeiro e o segundo ponto vai ser, mudamos a nossa agulha dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontada para frente, não para você. O primeiro e o segundo ponto de baixo para cima, dessa forma, até o segundo ponto, certo? Ficando assim. Agora temos mais um pontinho que vamos trabalhar com vermelho aqui, de cima para baixo. Um só pontinho aqui, de cima para baixo, retomamos a nossa carreirinha, já formando o nosso X aqui. Bom, agora vamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima. O primeiro ponto, o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha dessa maneira, certo? E vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E vamos trabalhar já o último pontinho dessa asinha, de baixo para cima, dessa maneira. E agora, gente, vamos fazer o acabamento da nossa linha, escondendo a ponta da nossa linha, dessa maneira, abaixo da trama do tecido e da trama do bordado, para que nós possamos esconder a ponta da nossa linha, certo? Ficando assim. Ok? Olha como já tá tomando forma. Botou a primeira asinha, já tomou forma o bichinho. Vamos cortar aqui no pezinho da nossa linha, aqui, fazendo o acabamento, certo? Ficando assim. Bom, meninas, vamos então trabalhar outra asinha do nosso pássaro, certo? Dessa maneira. Colocamos aqui a nossa laçada e vamos começar. De baixo para cima, conduzindo a nossa agulha, dessa maneira, de cima para baixo. Gente, vocês viram que já mudou aqui. Ó, de cima para baixo, tá? Voltamos a nossa agulha para dar continuação,
da direita para a esquerda, né? De cima para baixo. Agora vamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima, dessa maneira. O primeiro e o segundo ponto, dessa mesma maneira, de baixo para cima, da esquerda para a direita. E vamos trabalhar 2 pontinhos aqui, certo? Vamos retomar o primeiro ponto e aqui vamos trabalhar o ponto superior, de cima para baixo, a agulha apontando para você, esse primeiro ponto aqui. Retomamos ele para formar o nosso X no primeiro pontinho superior, ficando dessa maneira. Agora vamos cruzar a nossa linha dessa maneira, de cima para baixo, levando a nossa agulha para a carreira inferior, dessa maneira aqui. Nossa, gente, a minha visão não tá perfeita, sabe? Mas vamos lá, tá dando para fazer ainda. Ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Ficando assim, olha que coisinha fofa, né? E vamos aqui da direita para a esquerda, de baixo para cima, e aqui conduzimos e trabalhamos aqui. Colocamos, então, a nossa agulha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, fazendo o acabamento, certo? Ficando assim. Vamos cortar a nossa linha bem no pezinho do fio, ficando dessa maneira. Olha como é que tá ficando o avesso do nosso bordado. Meninas, eu quero falar para vocês, agora nós vamos bordar o olho. O olho vai ser com a linha preta, certo? Eu tive observando aqui, ao bordar, gente, eu esqueci esse quadradinho aqui, que teria que trabalhar com rosa. Quando isso acontece, eu vou ensinar para vocês como que deve fazer, certo? Não entre em pânico. Um quadradinho nós falhamos aqui. Então, gente, vamos trabalhar o nosso olhinho, tá bom? De baixo para cima, colocamos a nossa agulha na laçada. Essa aqui é uma meada preta, tá, gente? Dessa maneira. De baixo para cima, tá? E vamos trabalhar o segundo ponto. De cima para baixo. E agora, retomamos os nossos pontos de cima para baixo, o primeiro ponto. Certo? E o segundo ponto de baixo para cima, dessa maneira. Ficando assim, certo? Olha que fofo, vou afastar para cá. Gente, agora vamos fazer o acabamento, colocando a nossa agulha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado. E vamos aqui ultrapassar até debaixo dos pontos rosa, tá? Para ficar mais escondidinho a nossa linha, certo? Olha como fica. E olha aqui, tá vendo? Como não aparece o preto que a gente passou por baixo do rosa, porque está debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, sem deixar ultrapassar nem na parte superior e nem na parte inferior do tecido, certo? Ficando assim. Agora vamos trabalhar o próximo olhinho. Vamos trabalhar da mesma maneira que trabalhamos o primeiro olhinho, certo? Dessa maneira. De baixo para cima. E de cima para baixo o próximo ponto da carreirinha superior. De cima para baixo para voltar. E de baixo para cima para cobrir o primeiro pontinho. Aqui vamos fazer o acabamento da mesma maneira que fizemos o anterior. Devido ter só um quadradinho, nós podemos fazer sim o acabamento de um só quadradinho. Mas vamos fazer dessa forma que aqui vamos... Então, meninas, agora nós vamos fazer aquele conserto do que eu errei aqui, esquecendo esse quadradinho. Olha como é que fica quando você esquece um pontinho, faz a diferença, né? Então, vamos lá trabalhar, colocando então, como se fosse fazer um acabamento, a nossa agulha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado com a mesma cor da linha. Vamos fazer esse acabamento aqui, como se fosse fazer um acabamento. Gente, dessa maneira aqui é a outra forma que você pode trabalhar com a linha de vocês sem ser com a laçada. Certo? Ficando assim, olha. Aqui vocês cortam a pontinha da linha bem pertinho da trama do bordado, fazendo assim, escondendo então a pontinha da sua linha, dessa maneira. Agora de baixo para cima, dessa forma, levando, conduzindo a nossa agulha, tá? Para poder fazer o nosso acabamento aqui, fazendo o último pontinho que faltou quando eu bordei e esqueci de fazer esse pontinho aqui, me atrapalhei, tá? E peço desculpa a vocês, só é bom porque daí então vocês aprendem a fazer esse último pontinho esquecido, certo? Dessa maneira. Agora vamos fazer o acabamento da nossa linha e escondendo da mesma forma o nosso bordado aqui, fazer o acabamento, certo? Debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, e aqui finalizamos o nosso pontinho esquecido, certo? E aqui vamos cortar a nossa linha e vamos finalizar. Beleza?
ficando dessa maneira. Olha como fica bonitinho o nosso pássaro. Gente, olha, aqui nós temos um quadradinho aqui, outro aqui e outro aqui, de cores diferentes. E aqui também, certo? Vamos fazer um rosa mais escuro. Então, meninas, vamos fazer então aqui nosso pontinho dessa maneira, certo? Colocamos aqui na nossa laçada. E aqui vamos fazer o nosso pontinho com rosa mais escuro, certo? Dessa maneira. Ok? Vamos esconder vamos esconder a ponta da nossa linha, fazendo o acabamento, certo? Debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, com muito cuidado para não aparecer nem no lado avesso nem no lado direito, dessa maneira aqui. Fizemos aqui então, cortamos a linha. Gente, essa linha rosa é um pouquinho mais forte, não sei se vocês percebem, do que o que nós trabalhamos o corpinho dele, tá? Bom, meninas, vamos trabalhar então da forma que eu ensinei para vocês ali, quando faltou o pontinho. Vamos conduzir a nossa linha dessa maneira, que aqui, no caso, nós estamos trabalhando uma linha que ficou já na agulha, já que não tem aquela laçada, sabe? Você coloca a sua agulha debaixo da trama do tecido e vai alinhavando por baixo da trama do tecido, sem deixar ultrapassar nessa base aqui, ó. Tá? Não deixando passar pra cá. Somente nessa tramazinha aqui que nosso tecido tem, ó. Tá? Nessa trama aqui, que um quadradinho é assim e o outro é assim. Por essa razão, você vai alinhavando aqui e outra assim, uma assim e outra assim. Prendendo, então, a nossa linha, tá? E aqui, vamos cortar a pontinha para não ficar nenhum veludo da linha aparecendo no nosso bordado, certo? Vamos trabalhar aqui de baixo, perdão, de cima para baixo, colocando aqui o nosso primeiro ponto dessa maneira para poder iniciar o nosso ponto, ficando assim. Isso já ainda é o começo do nosso bordado, tá? Prendendo dessa forma. Colocando, então, vocês vão ver como fica escondidinho, não aparece em nenhum momento o início do nosso bordado. Olha, dessa maneira, o primeiro, o segundo, de cima para baixo, e o terceiro ponto nós vamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima, dessa maneira. O primeiro e o segundo ponto de baixo para cima. Opa, espetei aqui a trama do tecido, gente. Olha, eu voltei a linha, tá? De baixo para cima, da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo ponto. Certo? Dessa maneira. Bom, gente, finalizando aqui, voltando a nossa linha, da esquerda para a direita, de baixo para cima, o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando para você, até o último ponto. Falei para vocês que fica escondidinho a nossa linha, e aqui vamos fazer o nosso acabamento debaixo dos dois pontos. Certo? E vamos cortar a nossa linha bem no pezinho do fio. Ficando assim o nosso pássaro, certo? Agora vamos trabalhar os pezinhos e o bico do nosso pássaro com amarelo, certo? Com amarelo. Vamos trabalhar. Bom, meninas, quando nós vamos bordar, que são pequenos detalhes como assim, o bom mesmo é começar sempre com a laçadinha da nossa linha, da forma que eu tenho ensinado desde o princípio para vocês, tá? Dessa forma. Essa é a melhor forma para começar, principalmente detalhes pequenos, tá? Colocamos aqui na nossa laçada, vamos fazer o bico do nosso pássaro, tá? De baixo para cima.
e de cima para baixo na próxima carreirinha, que esse biquinho só são 2 pontinhos, tá? Uma na carreira superior e outra na carreira inferior. Colocamos aqui dessa maneira, dessa forma, ficando assim, com a linha amarelo claro, amarelo ouro, tá? E vamos esconder o fio da nossa linha, tá? Podemos também mudar a forma de acabamento. Passamos debaixo aqui da trama do tecido e da trama do bordado do nosso biquinho. Vamos para o nosso lado avesso. Vamos fazer um outro tipo de acabamento, tá? Ficando assim o nosso avesso, colocamos a nossa linha aqui e vamos colocar debaixo da trama do tecido, certo? E da trama do bordado. Ok? Dessa maneira, certo? Sem deixar aparecer aqui e sem deixar aparecer do nosso lado avesso. Vamos então cortar o nosso fio, deixa eu apresentar aqui para vocês. Cortar o nosso fio bem no pezinho da trama do bordado, com muito cuidado para não cortar a trama do bordado de vocês, certo? Ficando assim. Vamos trabalhar então as perninhas, né, do nosso pássaro com amarelo também. Bom, meninas, vamos então trabalhar aqui na perninha do nosso pássaro, tá? Com amarelo. Sem contar, gente, que aqui também, vocês perceberam, nós temos aqui, ó, mais 2 pontinhos para trabalhar com aquela rosa mais escuro um pouquinho, tá? Com esse mesmo tom de rosa aqui. Sem ser o rosa do corpinho. Colocamos aqui a perninha do nosso pássaro, a primeira perninha, da mesma forma que fizemos os olhos e o bico, tá? Dessa maneira. Bom, escondemos então a nossa linha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, certo? Colocamos aqui abaixo, passamos para o nosso lado avesso, colocamos aqui debaixo da trama do tecido, certo? E da trama do nosso bordado, ó, da trama do nosso bordado, somente para aprender melhor a nossa linha, tá? Para melhor fazer o acabamento, para ela não desprender, até porque o nosso bordado é bem pequeno, certo? E vamos cortar aqui a nossa linha bem no pezinho do fio. Vou botar aqui. Bem no pezinho do fio, deixando assim o nosso avesso e o nosso direito. Vamos fazer então a próxima perninha. Tá? Da mesma maneira, gente. Que fizemos o bico, fizemos as perninhas da mesma forma, tá? Então, colocamos a nossa linha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, tá? Sem deixar ultrapassar para o lado avesso. Agora, vamos colocar a nossa linha para trás e colocamos aqui a nossa agulha debaixo da trama do tecido, o primeiro pontinho aqui, debaixo da trama do tecido, certo? E o segundo pontinho a esconder a linha debaixo da trama do bordado, somente debaixo da trama do bordado, tá? Ficando assim, prendemos então a nossa linha e vamos cortar bem no pezinho da trama, certo? Ficando assim. E vamos fazer esses pontinhos da mesma maneira que eu ensinei para vocês como fazer esse aqui, tá? E vamos lá? Temos o pontinho aqui. Gente, essa linha aqui é um rosa mais escurinho, tá? Não é o mesmo tom de rosa que a gente trabalhou o corpinho, não. Tá bom?
Olha. Certo? Vamos colocar abaixo da trama do tecido e da trama do bordado, desse bordadinho aqui do corpinho. Gente, tem que esconder bem para não aparecer nem do lado avesso nem do lado direito, certo? Olha. Dessa maneira, tá vendo? Ó, temos mais um pontinho aqui do outro lado da perninha direita, tá? Com o rosa escuro. Vou fazer aqui para vocês novamente, tá? Com a linha em forma de laçada para que fique melhor para vocês trabalhar e não aparecer tanto o acabamento, porque é muito delicado, só é apenas um pontinho, tá? Então, nós temos que trabalhar dessa maneira. Então, vamos aqui colocar a nossa linha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, escondendo bem a nossa linha, tá? Sem deixar ultrapassar o lado avesso e o lado direito, certo? E vamos esconder assim, puxando delicadamente, e vamos cortar aqui, ficando assim o nosso pássaro, tá? Bom, menina, terminando aqui de fazer o nosso passarinhozinho rosa, né? A fêmea, nós terminamos aqui de fazer ela. Na próxima aula, o pássarozinho macho, tá bom? E fazermos o acabamento da nossa faixinha, fazendo o nosso pássaro macho, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima aula, que aqui nossa faixinha do pássaro, nós vamos finalizar com dois vídeo aula, tá? Foi aqui o primeiro vídeo aula do nosso pássaro e depois vamos finalizar no próximo vídeo aula do nosso pássaro macho, tá bom? Até a próxima, aguardo vocês ansiosamente para finalizar a nossa faixinha, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.